Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos deu, que Ele sempre graciosamente, generosamente nos presenteia com isso, e é uma alegria, é um prazer podermos estar na casa do Senhor com os irmãos, a fim de que possamos prestar o culto que é devido, possamos adorá-lo, possamos ter comunhão com Ele, com os nossos irmãos, e possamos também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias no livro do Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 4, e versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, e versículos 9 e 10. Um texto muito curto, super resumido, mas que, creio eu, nos traz informações muito importantes, muito relevantes para a nossa vida, informações muito instrutivas. 1 Crônicas, no capítulo 4, e versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jabes estava sendo mais honrado do que os seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, explicando: porque eu o gerei com dor. Ora, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ah, se tu tão somente me abençoasses, fizesses aumentar o meu território, a tua mão fosse comigo e me poupasses do mal para que não me afligisse. Então Deus fez o que ele pediu. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir para que o Senhor fale bondosamente ao nosso coração na noite de hoje. Pai, eu quero bendizer e exaltar o seu nome, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade tão grande que temos, este privilégio que eu particularmente tenho, de poder compartilhar a sua palavra com a sua igreja, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos e abençoe também a transmissão da sua palavra, que os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós temos e somos, todo o nosso ser, seja tocado pela sua palavra, que sejamos transformados, abençoados e impactados pelo poder glorioso da sua palavra. Fale ao nosso coração nesta hora, fale por favor ao nosso intelecto, que o Senhor repreenda todos os males, todos os impedimentos que atrapalhem o livre curso, a livre compreensão das Escrituras Sagradas, particularmente desse texto que lemos, e que tudo aquilo que nós fizermos venha edificar a fé do seu povo e, sobretudo, venha glorificar o nome santo, bendito e eterno do seu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês na noite de hoje sobre o tema Jabes e a sua oração. Jabes e a sua oração é o tema da nossa reflexão, da nossa meditação na noite de hoje. Mas antes de entrarmos no assunto em si, como costumeiramente fazemos, é importante darmos algumas informações sempre introdutórias, preliminares, a fim de que nós compreendamos e possamos absorver da melhor maneira possível o conteúdo das Escrituras Sagradas. Bem, esse texto que nós lemos de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 a 10, ele está situado na porção escriturística que para o judaísmo é compreendida como sendo um único livro. Aquilo que para nós cristãos chamamos de 1 e 2 Crônicas, os judeus eles entendem como sendo um único trecho ou corpo escriturístico, o texto ou livro de Crônicas. Mas, meus irmãos, os livros de Crônicas, 1 e 2 Crônicas, são dois livros do Antigo Testamento que, infelizmente, encontram-se entre os livros bíblicos mais negligenciados pelos cristãos na sua leitura e no seu estudo. E esse desinteresse, vamos assim dizer, por Crônicas, ele pode ser explicado pelo menos por duas razões principais. A primeira delas é a seguinte:
desde a antiguidade, Crônicas tem sido compreendido como uma simples cópia ou um simples complemento aos livros de Samuel e Reis, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Por isso, por que vou perder o meu tempo lendo uma repetição de histórias, pensam algumas pessoas. Se 1º e 2º Reis, se 1º e 2º Samuel e se 1º e 2º Crônicas falam, grosso modo, mais ou menos sobre o mesmo conteúdo, ou sobre um conteúdo muito semelhante, por que então eu vou investir tempo, ou vou gastar o meu tempo precioso, talvez não dizemos isso, mas pensamos na leitura e no estudo dos livros de Crônicas? Mas uma segunda razão pela qual esse livro, ou os livros de Crônicas são negligenciados é a seguinte: no caso de 1º Crônicas, o fato de os primeiros 9 capítulos de 1º Crônicas serem constituídos sobretudo de genealogias também tem contribuído, esse fator tem contribuído para afastar os leitores desse livro. Afinal, por que vou gastar o meu tempo lendo um monte de nomes esquisitos, pensam outras pessoas? Então, esses 2 motivos, entre alguns outros que poderíamos aqui alistar, eles têm contribuído para que, especialmente cristãos, ignorassem ou negligenciassem o estudo, a leitura e, por que não dizer, muitas vezes até mesmo a pregação acerca de trechos bíblicos presentes nos livros de 1º e 2º Crônicas. Mas 1º Crônicas, meus irmãos, como nós teremos a oportunidade de descobrir hoje, também nos reserva algumas surpresas, eu diria, bastante agradáveis. Como não poderia deixar de ser diferente, visto que 1º Crônicas é parte integrante da Palavra de Deus. E sendo a Palavra de Deus sempre teve e terá algo importante e relevante para transmitir a vida dos seus leitores e dos seus ouvintes. Aliás, o texto de 1º Crônicas, capítulo 4, e versículos 9 e 10, é uma destas surpresas, digamos que muito agradáveis. Quando nós abrimos a Bíblia em 1º Crônicas e vamos folheando as suas páginas, nós descobrimos no capítulo 1 várias genealogias, no capítulo 2 mais genealogias, e no 3º capítulo ainda mais genealogias. Mas quando chegamos no 4º capítulo, e mais precisamente falando nos versículos 9 e 10, que é o texto base da nossa mensagem na noite de hoje, o autor do livro de Crônicas, ele simplesmente muda totalmente o estilo e o tom do seu texto. Em 1º Crônicas, no capítulo 4, versículos 1 a 8, você só vê genealogias. Depois, em 1º Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, o autor dá uma pausa para falar sobre a vida de um personagem chamado Jabes. E depois ainda, em 1º Crônicas, no capítulo 4, versículos 11 a 43, até o final do capítulo 4, o autor volta a falar novamente sobre genealogias. Mas o que é interessante é que quando o autor de 1º Crônicas chega no capítulo 4, nos versículos 9 e 10, é como se ele dissesse aos seus leitores: pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. Eu preciso dizer para vocês o que aconteceu a um sujeito chamado Jabes. Vocês precisam conhecer a história desse indivíduo, dessa pessoa, porque a história dele é uma história absolutamente interessante e importante. Então, meus irmãos, o autor de Crônicas, ele passa a narrar a brevíssima, mas ao mesmo tempo interessante e instrutiva história desse ilustre desconhecido chamado Jabes. E é sobre essa história que nós vamos falar na noite de hoje, pretendemos falar na noite de hoje. Bem, como o tema da nossa pregação é Jabes e a sua oração, então nós vamos começar falando primeiro sobre 3 lições que aprendemos a respeito do próprio Jabes, e depois, na sequência, falaremos sobre 6 lições que aprendemos a respeito da oração de Jabes. Falaremos um pouco, bem brevemente, sobre Jabes, e depois um pouco mais detidamente sobre a oração de Jabes. E eu espero que essa mensagem, de fato, acrescente, agregue
informações, instruções, especialmente espirituais, de vida cristã para a minha vida e para a sua vida na noite de hoje. Bem, mas o que aprendemos então sobre Jabes? Aprendemos pelo menos 3 elementos importantes. O terceiro deles, aliás, é importantíssimo para que nós compreendamos esse texto, que tem alguns detalhes curiosos, tem algumas coisas muito interessantes e muito simples, mas nem por isso menos importantes, menos relevantes, menos profundas também e necessárias para a nossa vida. Mas a primeira lição que eu aprendo sobre Jabes nesse texto é que Jabes tinha um nome cujo significado era desagradável. Jabes tinha um nome cujo significado era desagradável. 1 Crônicas 4, versículo 9, parte A, começa citando o nome dele, Jabes. Segundo 1 Crônicas 4, 9, a mãe de Jabes lhe deu esse nome porque quando ela nasceu, ela experimentou dores durante o parto. Nós não sabemos ao certo se essas dores são dores decorrentes apenas do parto em si, ou se essas dores também eram decorrentes do difícil contexto histórico, político, econômico, social, em que eventualmente a mãe de Jabes viveu quando deu à luz ao seu filho. Mas, seja como for, meus irmãos, o significado do nome Jabes, conforme o próprio texto bíblico indica, é um trocadilho com um termo hebraico, que é o termo hebraico Otsev. Otsev em hebraico significa basicamente dor. Alguns traduzirão como tristeza, mas o sentido fundamental é de dor. Aliás, para sermos mais precisos, para sermos mais exatos ainda, o nome Jabes, ele pode ser traduzido mais corretamente ainda como ele terá ou ele causará dores. Já pensou você em ter um nome assim, ou dar ao seu filho ou alguém um nome semelhante a este? Ele terá ou causará dores. Prestem atenção nisso, nesse detalhe, porque vocês perceberão a importância do significado do nome de Jabes para o desenvolvimento e a compreensão dos 2 versículos de Crônicas que nós lemos. Mas uma segunda lição que nós aprendemos sobre Jabes é que Jabes se destacou entre os irmãos. Apesar de ter um nome cujo significado era bem desagradável, a segunda informação que nós lemos no texto já é uma informação bem-vinda, agradável. Porque 1 Crônicas 4, ainda o capítulo 4, versículo 9, parte B, diz que Jabes estava sendo mais honrado do que os seus irmãos. A sua tradução deve dizer algo mais ou menos semelhante a isso. Era honrado, era glorioso, era mais ilustre, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, a segunda lição é: Jabes se destacou entre os seus irmãos. Meus irmãos, Jabes é um dos personagens bíblicos acerca dos quais nós possuímos pouquíssimas informações. Contudo, mesmo essas pouquíssimas informações que temos sobre ele são muito interessantes e merecem a nossa atenção, como vocês vão perceber ao longo da nossa mensagem na noite de hoje. Bem, o texto hebraico de 1 Crônicas 4:9, ele diz que Jabes estava sendo mais honrado do que os seus irmãos. Se nós pegarmos um texto paralelo da Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, a Septuaginta dirá que Jabes era mais glorioso, mais respeitado do que os seus irmãos. Já a versão siríaca diz que ele era mais querido do que os seus irmãos. E por fim, o Talmud babilônico, ele diz que Jabes tinha esse nome porque ele aconselhava e promovia a Torá em Israel. Em outras palavras, ele era um judeu piedoso, que aconselhava as pessoas a temerem a Deus, a buscarem a Deus, a crerem em Deus. Ele fomentava, ele promovia, diz o Talmud, o ensino da Torá, os preceitos da Torá, os valores e os ensinamentos da Torá em Israel. De qualquer modo, as versões bíblicas, percebamos, e as fontes judaicas, elas veem Jabes ou retratam Jabes como uma pessoa que é abençoada, que era o que ele tanto queria na sua vida. Jabes queria uma única
coisa e simples coisa que eu desconfio que todos nós queremos. Nós queremos, em última análise, apenas e tão simplesmente ser abençoados por Deus. Ou alguém aqui deseja algo contrário disso? Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Isso nos leva a uma terceira e importantíssima lição para nós entendermos esses dois versículos. Sem essa terceira lição que eu mencionarei, nós não temos como compreender 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E qual é a terceira lição? Sobre Jabes. E depois nós vamos ver 6 lições sobre a oração de Jabes. Mas a terceira lição sobre Jabes é a seguinte: Jabes lutou contra a crença supersticiosa e fatalista que associava o significado do nome de uma pessoa ao seu destino. Isso está, olha só, nós podemos perceber isso no contexto dessa passagem. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, parte C, diz que sua mãe chamou o seu nome de Jabes, explicando por que eu o gerei com dor. Meus irmãos, as informações que mencionamos agora há pouco sobre o significado do nome de Jabes, elas talvez soem irrelevantes para nós hoje, mas na verdade elas são imprescindíveis para a compreensão dessa passagem bíblica, como eu disse segundos atrás. Explico. Para a mentalidade hebraica daquela época, o nome de alguém era algo muito importante, porque esse nome ou revelava as características físicas da criança, ou indicava o contexto histórico do seu nascimento, ou apontava para o desejo dos seus pais quanto ao futuro que desejavam que aquela criança tivesse, ou ainda diziam respeito a algum outro traço físico, emocional ou psicológico daquela criança. Além disso, os antigos hebreus acreditavam que o significado do nome de uma pessoa poderia exercer algum tipo de influência sobre a vida do portador daquele nome, e por sua vez esse nome poderia também influenciar o seu futuro, os eventos que ocorreriam na sua vida futura. E ao que tudo indica, esse é justamente o caso de Jabes. Jabes temia que o significado do seu nome, isto é, ele terá ou causará dores, viesse de alguma forma a influenciar ou a interferir na sua vida e no seu futuro. Então, para se proteger contra esse possível cenário sombrio, o que Jabes fez? Jabes lutou contra essa perspectiva supersticiosa e fatalista e determinista que, caso se cumprisse, estragaria a sua vida e o seu futuro. E a questão importante para nós e como Jabes, afinal de contas, se preveniu contra essa crença que associava o significado do nome de alguém ao seu destino? Como ele se precaveu? Como ele enfrentou isso? Como ele lutou isso? E a resposta Jabes se preveniu contra essa crença supersticiosa e fatalista, pedindo a Deus que abençoasse a sua vida. É como se Jabes dissesse mais ou menos o seguinte: o meu nome significa que eu terei ou eu causarei dores, mas eu não sou obrigado a aceitar isso na minha vida. Eu não quero ter dores e também não quero causar dores na vida de ninguém. Por isso, eu vou pedir a Deus para que Ele me abençoe, porque se Deus me abençoar, então a minha vida não será uma vida sofrida, o que não quer dizer que Deus me isentará de passar por problemas nessa vida, não é isso que nós estamos falando, e não é isso que o texto sugere. Mas Jabes gostaria de ter uma vida abençoada por Deus que fosse na contramão do significado do seu nome. Algo que em geral as pessoas acreditavam no contexto hebraico, no contexto judaico daquela época. Bem, mas depois dessas 3 importantes informações sobre Jabes, extraídas de 1 Crônicas 4:9, o que nós podemos aprender então sobre a oração de Jabes em 1 Crônicas 4:10, no versículo seguinte? E para entendermos o versículo 10, foram necessárias essas explicações prévias.
Mas eu aprendo, meus irmãos, em 1 Crônicas 4:10, pelo menos 6 lições sobre a oração de Jabes que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. A primeira lição que eu aprendo sobre a oração de Jabes é a seguinte: primeira lição, a oração de Jabes foi dirigida ao Deus verdadeiro. A oração de Jabes foi direcionada ao Deus verdadeiro. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, parte A, diz: ora, Jabes invocou o Deus de Israel. O Deus de Israel. Jabes, meus irmãos, não orou a Astarote, que era uma das deusas adoradas pelos cananeus, pelos fenícios e pelos sírios. Ele também não orou a Baal, que era um dos principais deuses dos cananeus. Além disso, Jabes não orou a Quemos, uma das principais divindades moabitas. E ele, por fim, não orou a Moloque, uma das principais ou mais importantes divindades dos amonitas. Em vez disso, Jabes invocou tão somente, unicamente, exclusivamente o Deus único e todo-poderoso, o Deus de Israel. E se nós quisermos que a nossa oração seja respondida, temos que, antes de tudo, direcioná-la não às falsas divindades, mas sim ao Deus verdadeiro. E foi exatamente isso que Jabes fez. Mas, infelizmente, existem pessoas que, diante de uma situação difícil, não pensam 2 vezes antes de acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Desde que eu seja abençoado, desde que eu seja curado, desde que aquela porta de emprego tão sonhada seja aberta, desde aquela promoção no serviço, desde que ela seja conquistada, não importa a que divindade, entre aspas, eu deva agradar. Então, há pessoas que não se preocupam com isso. Mas, meus irmãos, há pessoas que, diante de um contexto complicado, elas não pensam 2 vezes em atirar para todos os lados, ou em adorar todos os tipos de deuses ou supostos deuses, nós poderíamos assim melhor dizer. E essas pessoas não estão preocupadas com valores como lealdade a Deus, por exemplo. Elas não estão preocupadas com isso. Em vez disso, o que elas querem é simplesmente resolver o seu problema, e nada mais do que isso. Mas Jabes não. Com Jabes as coisas eram diferentes. Jabes, diz-nos o texto bíblico, invocou o Deus de Israel. Por isso, meu irmão, quando orar, ore ao Deus verdadeiro, ore ao Deus das Escrituras, ore ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ore ao Deus da igreja, creia que Ele é poderoso para ouvir as suas preces, tanto quanto graciosamente e misericordiosamente ouviu a oração de Jabes. Aquele que é todo poderoso e que ouviu a oração de Jabes, tem poder também para graciosamente ouvir a minha e a sua petição na noite de hoje. Amém, amém. Mas isso nos conduzirá a uma segunda lição a respeito da oração de Jabes, que é muito importante. E a segunda lição é a seguinte: a oração de Jabes reconheceu Deus como soberano e como fonte de toda a bênção. A oração de Jabes reconheceu, primeiro, Deus como soberano, e segundo, Deus como fonte de toda a bênção. Observe o que diz 1 Crônicas 4, versículo 10, parte B, que diz: se tu tão somente me abençoasses, se tu tão somente me abençoasses. Observe 2 coisas simples, mas de certa forma profundas, relevantes nessa afirmação de Jabes, nesse trecho da oração de Jabes. Em primeiro lugar, Jabes, em sua oração, como dissemos, reconheceu Deus como Deus soberano. Perceba que Jabes não começou a sua oração dizendo: eu determino que o Senhor me abençoe, ou eu exijo que o Senhor me abençoe. Mas ele iniciou a sua oração com aquilo que nós chamamos de conjunção condicional. Ele disse:
se tu tão somente me abençoasses. Se. Ao usar essa conjunção se, meus irmãos, Jabes demonstrou ter consciência de que Deus é soberano, de que, portanto, ele não era obrigado, não estava obrigado a abençoá-lo, mas ele podia abençoá-lo se ele, Deus, assim o quisesse, se ele, Deus, assim o desejasse. Jabes aprendeu uma importante lição bíblica, que eu já citei para vocês mais de uma vez em outras mensagens. E a lição importante, singela, mas importante que ele aprendeu, e que entendo que todos nós deveríamos aprender de cor e salteado, é a seguinte: não se negocia com um Deus que não possui quaisquer carências, deficiências ou necessidades. Deus, ele não pode ser coagido ou persuadido a nos abençoar. Portanto, quando Ele, Deus, nos abençoa, Ele o faz porque é bondoso, caridoso, generoso, gracioso e misericordioso. Deus não está sob a obrigação ou sob a necessidade de abençoar a nenhum de nós. Mas quando Ele o faz, e Ele o faz sempre, graças a Deus por isso, Ele faz porque Ele é bondoso, porque Ele é generoso, porque Ele é bom. Amém. E a oração de Jabes é importante porque ele começa dizendo: se tu tão somente me abençoasses. Este se mostra a cautela de Jabes. Ele sabe que o Deus de Israel não pode ser encostado contra a parede, não pode ser manipulado, não pode ser coagido. Então não pode ser que esse Deus não queira atender ao seu pedido. E é por isso que ele, muito sábia e humildemente, começa dizendo: se o Senhor me abençoar. Mas eu sei que o Senhor não tem nenhuma obrigação de fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer como pode não fazer. O Senhor não tem nenhuma obrigação nesse sentido. Mas se o Senhor me abençoar, eu certamente serei abençoado. Amém. Amém. Mas, em segundo lugar, Jabes, em sua oração, ele reconheceu Deus como a fonte de toda a bênção. A fonte de toda a bênção. Ele disse: se tu tão somente me abençoasses. Jabes sabe que Deus, e somente Deus, é a causa, é a fonte, é o nascedouro e é a origem da bênção. Como Tiago muito bem dirá, séculos depois desse contexto, muito tempo depois desse contexto, em Tiago, no capítulo 1, em versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meus irmãos, somente Deus podia abençoar a vida de Jabes, e por isso é a Deus que ele procura, e não a outra pessoa ou a outra suposta divindade. E o mesmo diz respeito também à minha vida e à sua vida. Somente Deus pode nos abençoar. Portanto, busquemos a sua presença. Se você quer ser abençoado, então não consulte búzios, não consulte cartomantes, e também não consulte o horóscopo, mas consulte a palavra de Deus, busque a palavra de Deus e o Deus da palavra, porque somente Ele pode abençoar a minha e a sua vida, como Ele abençoou a vida de Jabes. Amém. Somente Deus pode nos abençoar. Somente Deus. E Jabes tinha consciência disso. Ele reconhecia isso. Ele admitia isso. Essa era uma verdade muito clara, muito cristalina, muito transparente aos seus olhos. Ele sabia que Deus, e somente Deus, era e é a fonte de toda a verdadeira bênção. Apenas Deus, pensava Jabes, pode me abençoar. Isso nos conduz a uma terceira lição. E a terceira lição que nós aprendemos sobre a oração de Jabes é a seguinte: a oração de Jabes continha uma petição por uma bênção material. A oração de Jabes continha uma petição por uma bênção material. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, parte C, diz: se tu tão somente fizesses aumentar o meu território. Senhor, eu preciso que o Senhor aumente o meu território.
Pelo que o contexto indica, meus irmãos, o contexto aqui de 1 Crônicas 4, versículos 1 a 10, Jabes, ao que tudo parece, ele pertencia à tribo de Judá. Em determinado momento da sua vida, Jabes percebeu que um pedaço de terra que ele possuía e que talvez herdara dos seus pais era insuficiente para que ele pudesse realizar o seu trabalho. Jabes notou que precisava de mais espaço para que pudesse, por exemplo, talvez criar os seus animais e cultivar as suas plantações. Então, diante desse cenário, o que Jabes fez? Ele pediu ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, que o ajudasse a expandir o seu território. Você sabe o que a oração de Jabes me ensina aqui? Ela me ensina que não é pecado pedir bênçãos materiais a Deus. Não é pecado. Infelizmente, alguns cristãos desenvolveram uma fé que se parece mais com uma espécie de gnosticismo do que com a fé cristã bíblica. O gnosticismo, como sabemos, ele ensinava que, entre outras coisas, que a matéria era inerentemente má e que apenas as coisas espirituais eram boas, eram importantes, eram aquilo que interessava. Mas essa crença, evidentemente, não é cristã, essa crença é pagã. E aqui é importante dizermos que é legítimo pedir a Deus que Ele abençoe as suas finanças, os seus negócios e o seu trabalho. Esse pedido é um pedido absolutamente bíblico e legítimo. Não há nada de errado com esse tipo de oração. O problema, meus irmãos, não é pedir bênçãos materiais a Deus. O problema é pedir somente bênçãos materiais a Deus. Lembre-se do que Paulo disse em 2 Coríntios 4, 18, quando ele disse algo extremamente importante. Ele disse: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Peça bênçãos materiais a Deus, mas não permita que tais bênçãos se tornem o centro da sua atenção e o objetivo último da sua vida e da sua existência. Aliás, não se esqueça também da importante advertência que o autor de Hebreus nos deu em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 14, quando ele disse que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não é pecado pedir bênçãos materiais a Deus, mas é pecado viver apenas em função delas e para elas. Isso é pecado. Não há nada de errado em pedir para que Deus abençoe ainda mais a sua empresa, onde você trabalha, de repente para que o patrão te dê um aumento. Isso é um pedido absolutamente legítimo. Você contribui com aquela empresa com o seu esforço, com os seus conhecimentos, com os seus estudos, talvez com a sua técnica, com tudo aquilo que você de repente adquiriu ao longo dos anos, ao longo da sua vida. Não há nada de errado. O errado é viver apenas e tão somente em função das bênçãos ou das coisas materiais ou das coisas deste mundo. Isso sim é errado. Porque a nossa pátria, nos lembra bem, Paulo, está nos céus. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem. Somos como inquilinos neste mundo. E quando Jesus voltar, ou quando antes disso nós partirmos, é como se esse nosso contrato de locação expirasse. E, portanto, nós viveremos naquela cidade na qual não há muros, na qual não há limites, e cujo Senhor, administrador e governador é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É esta cidade, é esta pátria, é este contexto que nós almejamos e esperamos para a nossa vida. Como o autor de Hebreus muito bem colocou, nós não temos aqui cidade permanente. Meu irmão, coloque isso na sua cabeça. Nós somos forasteiros, somos peregrinos, estamos como pessoas que moram de aluguel neste mundo, porque a nossa pátria verdadeira é os céus. É os céus. Mas isso irá nos encaminhar para uma quarta e antepenúltima lição acerca da oração de Jabes. A quarta lição sobre a oração de Jabes é a seguinte: a oração de Jabes revelou interesse pela ação divina.
a oração de Jabes revelou interesse pela ação divina. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, parte D, diz o seguinte: ah, se tão somente a tua mão fosse comigo. Senhor, eu preciso da sua mão, que a sua mão venha sobre a minha vida, esteja sobre a minha vida. Se você fizer um estudo sobre as expressões mão de Deus, mão do Senhor, ou tua mão, referindo-se evidentemente à mão de Deus, você vai ficar surpreso com a quantidade e uso que os autores bíblicos fazem dessa terminologia. Como a Bíblia usa essa expressão, mão de Deus, mão do Senhor, ou tua mão, referindo-se à mão de Deus. Às vezes, a expressão a mão de Deus, a mão do Senhor, a tua mão, se refere ao juízo divino que vem, por exemplo, sobre alguém ou sobre algum povo. E nós temos vários exemplos disso no Antigo Testamento. Não dá para nós lermos todos eles, mas apenas vou citá-los para que você talvez anote e depois possa conferi-los com mais detalhes. Então, um desses textos é Êxodo capítulo 9, versículo 3. Outro é Deuteronômio capítulo 2, versículo 15. Outro, Juízes 2,15. E outro ainda, Rute capítulo 1, versículo 13. Textos estes onde a expressão mão do Senhor ou mão de Deus refere-se a um juízo sobre alguém ou sobre algum povo. Por outro lado, às vezes a expressão a mão de Deus, a mão do Senhor, se refere ao agir poderoso de Deus sobre a vida de alguém ou de uma pessoa. Às vezes nós temos também esse tipo de perspectiva, esse tipo de informação, se refere ao agir abençoador e providencial de Deus na vida de alguém. E esse, meus irmãos, é o sentido que Jabes tem em mente quando emprega a expressão a tua mão, aqui, a tua mão, nesse contexto que nós, ora, estamos lendo. Aliás, tendo esse último sentido em mente, nós podemos então entender por que textos como Eclesiastes, estou citando dois textos aqui, o primeiro deles, Eclesiastes 2,24, olha só o que ele diz: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? E olha o que diz o autor de Eclesiastes: isso também eu vi que vem da mão de Deus, é do agir abençoador e providencial de Deus. Então, se podemos comer, se podemos beber, se temos uma casa, não importa se alugada ou própria, lembrando que até a própria é temporária neste mundo, porque nós almejamos uma cidade que é futura. Se nós temos isso, o autor de Eclesiastes diz: isso é a mão de Deus sobre a vida de alguém, é a mão de Deus. Isso também nós vamos perceber esse tipo de perspectiva em outro texto importante do Novo Testamento, que é Atos capítulo 11, versículo 21. Nós lemos em Atos 11, 21 que a mão do Senhor era com eles, isto é, era com os cristãos da igreja primitiva, e por isso, isto é, porque a mão de Deus estava sobre eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, meus irmãos, segundo Lucas, é a mão de Deus que abençoa a igreja, é a mão de Deus que possibilita que as pessoas tenham fé, e é a mão de Deus também que opera a conversão no coração dos indivíduos. Tudo isso é fruto não da mão dos homens, dos teólogos ou dos pastores, mas é fruto da mão poderosa, do agir poderoso de Deus e do seu Espírito na vida dos seres humanos. Então, quando Jabes pede a Deus: se a tua mão fosse comigo, ele simplesmente estava dizendo: Senhor, eu preciso do seu agir abençoador e providencial sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor dirija a minha vida. Eu preciso que o Senhor guie os meus passos. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça algo no meu ser. Jabes admitiu, meus irmãos, que precisava da mão de Deus e do agir abençoador de Deus sobre a sua vida. E eu gostaria de te dizer que, se nós quisermos ser abençoados, como Jabes também o foi, nós também precisamos da boa e forte mão de Deus sobre a nossa vida.
Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, nos nossos estudos, no nosso ministério e na nossa igreja local. Nós precisamos do agir de Deus e da mão de Deus sobre a nossa vida. E Jabes diz: eu preciso disso. Para ser abençoado, eu preciso que Deus haja na minha vida. É impossível sermos abençoados se Deus não agir a nosso favor, se não nos abençoar, se não transformar a nossa vida, se Deus não fizer algo na nossa vida. É impossível que sejamos efetiva e realmente abençoados. Precisamos do agir de Deus sobre a nossa vida. Quinta lição, quinta e penúltima lição, na verdade, quinta e penúltima lição sobre a oração de Jabes. E a quinta lição é essa: a oração de Jabes continha uma petição pela proteção divina. A oração de Jabes continha uma petição pela proteção divina. E aqui existe um trocadilho que nós só percebemos no texto hebraico, porque ele diz lá: ah, se o Senhor tão somente me poupasses do mal para que não me afligisse. Aqui essa tradução, me afligisse, ela vem do verbo hebraico sabe, que é a mesma raiz do nome de Jabes. É a mesma raiz. Entenderam o porquê do nome, que eu comecei com o nome? Entenderam o porquê da explicação? Jabes, de novo, ele volta a um assunto que o incomodava. É como se ele dissesse: Senhor, a minha mãe me teve num momento tão difícil ali no parto, e ela, talvez, sem refletir, me deu um nome tão complicado, dizendo que eu causarei dores. Mas eu sei que o Senhor pode me poupar do mal, a fim de que nenhuma dor venha sobre mim. Ele brinca com o nome dele em um verbo hebraico que tem a mesma raiz. Que nada me aflija, que nenhuma dor venha sobre mim. Ele diz: eu creio que o Senhor pode fazer isso. Independentemente da superstição ou do fatalismo que muitos dos meus contemporâneos judeus e hebreus creem, eles associam o significado do nome de um indivíduo ao seu destino. Senhor, se esse for o caso, eu estou frito, porque eu estou fadado a ter dores e problemas no futuro, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que o Senhor pode reverter essa situação na minha vida, o Senhor pode me abençoar. Vocês entenderam porque o autor de Crônicas ele interrompe a genealogia para contar a história de Jabes? Ele está falando: fulano gerou a ciclano, gerou a beltrano, e gerou em 9 capítulos, mas quando chega no capítulo 4 e versículos 9 e 10, ele diz: eu tenho que contar para vocês a história maravilhosa, é singela, mas é profunda, é emocionante, a história de um sujeito chamado Jabes que não aceitou que o significado do seu nome viesse a ditar o que seria o seu futuro. E ele se submeteu a Deus e às bênçãos de Deus e à presença de Deus e desejou o agir de Deus sobre a sua vida. Olha que texto lindo, singelo, mas repleto de lições profundas, espiritualmente profundas, sobretudo para a nossa vida. Então, a quinta lição é que a oração de Jabes continha uma petição pela proteção divina. 1 Crônicas 4:10, parte E. Ele diz: ah, se tu tão somente me poupasses do mal para que não me afligisse. E aí aquele trocadilho entre Jabes e o termo afligir em hebraico, que a raiz é a mesma praticamente em hebraico. Jabes, meus irmãos, ele sabia que a verdadeira proteção vinha e vem apenas de Deus e de ninguém mais. Ele sabia. A verdadeira segurança está em Deus e em nenhuma outra pessoa, objeto ou circunstância. Deus apenas é que pode me proteger. Olha só, como o salmista muito bem declarou no Salmo 127, versículo 1, parte B, quando ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse era o pensamento de Jabes. Meu irmão, essa afirmação do salmista, ela funciona como um princípio bíblico e, portanto, ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. Quer ver só?
Me permita dar apenas alguns pouquíssimos exemplos nesse sentido. Se Deus não te der saúde, não adianta nada você se internar nos melhores hospitais, como um Albert Einstein ou um sírio-libanês, para onde todas as pessoas que evidentemente têm condições vão quando estão muito enfermos ou muito doentes. Se Deus não te der saúde, não será o Einstein ou o sírio-libanês que te dará. Se Deus não guardar a sua casa ou a sua empresa, não adianta nada instalar câmeras de monitoração e dispositivos de segurança ou ainda contratar os melhores vigilantes. Se Deus não proteger o seu veículo, não adianta nada ter o melhor seguro, com as melhores coberturas para o seu automóvel. E não estou dizendo que não devamos fazer seguro, mas o que eu estou dizendo é que Deus, sobretudo e acima de tudo e todos, é quem verdadeiramente nos protege. É Deus. O nome Jabes, como vimos, significa ele terá ou causará dores. Mas Jabes pediu ao Senhor que o poupasse dessas dores. E nós também podemos, ou devemos, eu diria, pedir a Deus que nos proteja. Aliás, citando mais uma vez o salmista do Salmo 59, versículo 16, ele testemunhou que Deus o protegeu durante um dos momentos mais difíceis da sua vida. No Salmo 59, 16, um trecho desse salmo, o salmista disse: Tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ele diz: foi Deus que me protegeu, foi Deus que me livrou. Eu contei com Deus, eu vi a mão dele, o agir dele, a presença dele me protegendo no momento difícil da minha vida. Mas depois que Jabes fez a sua oração, o que aconteceu? O desfecho dessa história é encontrado na última lição sobre a oração de Jabes. E aqui nós encontramos a sexta e última lição, que aparece em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, parte F. Mas a sexta lição é a seguinte: a oração de Jabes foi graciosamente atendida. A oração de Jabes foi graciosamente atendida. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, o finalzinho, a última frase diz lá: então Deus fez o que ele pediu. Então Deus fez o que ele pediu. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, um último detalhe, muito curioso, mas não só curioso, instrutivo para a nossa vida, e importante para a nossa vida nos dias de hoje, extremamente importante. Um último detalhe, qual é? A oração de Jabes, meus irmãos, ela tem apenas 13 palavras segundo o texto hebraico. Aquilo tudo que nós vemos no versículo 10, 1 Crônicas 4, 10, a oração dele em português, quando você traduz, claro que o texto se expande, mas em hebraico nós temos apenas 13 palavras. Essa é uma das orações mais abreviadas, mais curtas, mais resumidas de toda a Bíblia. Mas mesmo assim, a oração de Jabes foi ouvida, foi atendida. E você sabe por quê? Porque o que importa não é o tamanho da oração, mas sim o tamanho daquele que a responde. A oração de Jabes me lembra o ensino do Senhor Jesus sobre a oração, em Mateus, no capítulo 6, versículo 7, quando o Senhor disse: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jabes, como que tendo conhecimento, por assim dizer, daquilo que Jesus dissera, o pedido, um dos pedidos talvez mais importantes da sua vida, consistia de apenas 13 palavras hebraicas. Ao orar, Jabes não ficou enchendo linguiça, ele não usou termos difíceis, ele não encostou Deus contra a parede, o que aliás seria impossível de ser feito. Ele não repetiu frases de efeito ou palavras mágicas ou mantras, e ele não fez nada parecido com isso. Jabes foi claro, objetivo e sincero na sua oração. E o resultado? Deus graciosamente ouviu. Amém. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que nós aprendemos hoje 3 lições sobre Jabes. Primeira lição: Jabes tinha um nome cujo significado era desagradável.
Segunda lição, Jabes se destacou entre os seus irmãos. Terceira lição, Jabes lutou contra a crença supersticiosa e fatalista que associava o significado do nome de uma pessoa ao seu destino. Além disso, nós também aprendemos 6 lições sobre a oração de Jabes. Primeira lição, a oração de Jabes foi dirigida ao Deus verdadeiro. Segunda lição, a oração de Jabes reconheceu Deus como soberano e fonte de toda a bênção. Terceira lição, a oração de Jabes continha uma petição por uma bênção material. Quarta lição, a oração de Jabes revelou interesse pela ação divina. Quinta e penúltima lição, a oração de Jabes continha uma petição pela proteção divina. E por fim, a sexta e última lição, a oração de Jabes foi graciosamente atendida por Deus. Eu espero que essa breve mensagem sobre a vida de uma pessoa sobre a qual pouquíssimo conhecemos, de alguma forma tenha abençoado a sua vida ou tenha contribuído para estimular ainda mais a sua fé em Deus, na palavra de Deus e nas coisas de Deus. Amém? Por favor, vamos ficar de pé. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção nesse texto, como eu disse bem no início dessa mensagem? É que o que Jabes desejava era uma coisa muito simples e muito comum, que eu diria que qualquer verdadeiro cristão deseja. Ele só queria ser abençoado por Deus. É isso que ele queria. Eu creio que, em última análise, esse é o desejo de todos nós aqui. Sermos abençoados por Deus. Não é isso? Termos um casamento feliz, uma vida acadêmica, no trabalho, na igreja, no ministério, com os irmãos, com os amigos, com os vizinhos. Não queremos atrapalhar a vida de ninguém, não queremos que também ninguém nos atrapalhe, queremos ser instrumentos abençoados nas mãos de Deus. O que isso significa? Em última análise, nós podemos traduzir isso com uma única palavra: nós queremos ser abençoados por Deus. Quem de nós não quer? Que cristão não quer ser abençoado? E o que me chama a atenção é que esse pedido tão singelo, tão simples, tão comum, tão trivial, chama a atenção do cronista, a ponto de ele começar a descrever a sua genealogia no capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, e quando chega ali quase na metade, um pouco antes dos versículos 9 e 10, ele interrompe e diz: espera um pouquinho, gente, vocês devem conhecer esse homem chamado Jabes. Uma pessoa que, se fosse depender do significado do seu nome, tinha tudo para dar errado na vida. Porque o significado do seu nome, dentro da crença da época, prognosticava um futuro, um destino terrível, cheio de dores demais. Mas Jabes diz: eu não aceito isso. O significado do meu nome não vai influenciar na minha vida. Não é porque o meu nome significa X que eu devo viver de forma condizente necessariamente com esse sentido X que é ruim do meu nome. E ele disse, ele pensou: há uma saída para mim. E essa saída está em Deus e na bênção que vem dele. Só Deus pode abençoar a nossa vida, meus irmãos. Só Ele pode nos abençoar. E o meu desejo sincero nessa noite é que Deus abençoe profundamente, abundantemente a sua vida e cada área da sua vida. Que você seja abençoado no seu casamento, na sua família, você que é pai no seu relacionamento com seus filhos, você que é mãe no seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho, não importa se você é chefe de um setor, se você é subalterno, na igreja, nos seus estudos, nas suas aspirações, nas suas viagens. Meu irmão, meu desejo é que você seja profundamente abençoado por Deus na noite de hoje. Amém. Mas que essa bênção não seja um fim em si mesmo, e que você não viva em função dela, em razão dela, mas que esta bênção seja um instrumento que você use
para glorificar a Deus e para servi-lo e amá-lo e adorá-lo cada vez mais. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero glorificar e agradecer o seu nome. Quero te agradecer, ó Deus, pela sua bondade, por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida de James, este ilustre e desconhecido, como nós mencionamos. Tua palavra fala muito pouco sobre ele, mas aquilo que ela fala acerca dele é relevante, é importante, é impactante, é instrutivo, é abençoador para a nossa vida. E nós te louvamos por esse trecho bíblico. Obrigado porque o Senhor soberano e sabiamente quis incluir essa história, ainda que breve, deste indivíduo chamado James. Eu te peço, a Deus, assim como nós aprendemos na pregação desta noite, que o Senhor abençoe a nossa vida. Nós precisamos que a sua boa e forte mão esteja sobre nós, como esteve também sobre a vida de James. Que o Senhor nos instrua pelos teus caminhos, que o Senhor nos conduza pelas tuas sendas, que o Senhor nos ilumine pelas tuas veredas, queremos andar nos teus caminhos e não nos nossos, que o Senhor guie os nossos passos, de modo que venhamos sempre a glorificar, engrandecer e exaltar o teu santo, eterno e bendito nome. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu não sei as necessidades, quer físicas, quer materiais, quer emocionais, quer ministeriais, quer espirituais dos meus irmãos, mas de uma coisa estou bem certo: o Senhor é poderoso para supri-las, o Senhor é poderoso para abençoar a sua igreja, para transformar a vida dos meus irmãos, de modo que sejamos efetivamente abençoados por Ti. Só Tu podes nos abençoar, e nós reconhecemos isso, nós admitimos isso, e suplicamos, portanto, como já me suplicou, a Tua bênção, a Sua orientação, a Sua direção, a Sua presença sobre a nossa vida e sobre cada área e departamento da nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco, que a Sua presença esteja nos guiando a cada momento de nossa vida, e que nós sejamos, pela Sua graça, abençoados por Ti. É o que nós te pedimos esta noite, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.